paz e bem, eu sou a Ana do blog Salos em Caritate e essa é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo sobre oração e penitência. É o tema da catequese que foi dada no sábado retrasado, só que o vídeo desapareceu, foi pra nada, não sei o que aconteceu com o vídeo, e eu não consegui deixar para aqueles que costumam assistir depois. Então, eu tentei gravar depois disso várias vezes, mas não deu certo, e agora eu tô tentando de novo, e com a graça de Deus vai dar certo. O tema é oração e penitência, e a gente vai partir da frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que é justamente: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Nós vimos na primeira catequese a questão da graça. Nós recebemos a graça santificante, nós nos nutrimos de graças atuais para alcançar determinadas virtudes durante a vida e também de graça sacramental quando recebemos os sacramentos. Então, nossa vida é regada de graça. Para aumentar a graça santificante e também para conseguir alcançar as graças atuais, é importante a oração. E para que a gente se salve, é importante que no dia, na hora da nossa morte, nós sejamos encontrados na graça. E esse é um ponto fundamental. Nós vimos na catequese retrasada, se eu não estou enganada, sobre a questão de que pode ser, de fato, que uma pessoa, na hora da morte, ela se arrependa ali no último instante e ela alcance o perdão, né, dos pecados dela diante de um arrependimento perfeito e a salvação. No entanto, é sempre importante a gente levar em consideração que ninguém sabe nem a hora nem como vai morrer. E é muito mais provável que uma pessoa que sempre se atentou em se manter na graça e pedir em oração isso e viver em oração em comunhão com Deus, ela seja encontrada na graça, em comunhão com Deus, na amizade com Deus na hora da morte. Então a gente também não deve se fiar nessa questão dos últimos instantes, porque a gente também não sabe como a gente vai morrer. Então, é por isso que Santo Afonso diz: certamente se salva. E quem não reza, certamente se condena. Salvo se ele consegue um arrependimento perfeito nos últimos instantes, ali antes dele morrer. Muito bem. O que a gente tem que ver em relação à oração? Quais são as características da oração? A oração, primeiramente, ela é para adoração. Lembrando que quando a igreja, a tradição, as escrituras diz adoração, é um pouco diferente dessa referência de adoração que nós temos hoje. A adoração que se refere à tradição é, por exemplo, uma oração no estilo de São Moisés, por exemplo, que é o patriarca Moisés, que tirou o povo do Egito, que também é santo, a gente só não chama de santo. Aliás, um protestante me fez essa pergunta: por que nós não falamos São Moisés, São Abraão? Porque eles fazem parte dos santos patriarcas e por isso a gente não fala São antes, mas todos eles são santos sim. Muito bem. É mais nesse estilo de adoração, de louvor pelos nomes de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, muito parecido com as ladainhas que nós costumamos fazer. Então, uma lembrança das grandes glórias de Deus, dos grandes favores de Deus, ok? Depois vem uma oração de ação de graças. Você então fazer uma oração de gratidão. Esse é o segundo motivo e motivador para que a gente faça as orações, adoração e gratidão a Deus. Depois disso, vem a questão do pedido. Aí sim, a gente pode levar em consideração as orações de petição. Se você reparar nessa ordem, nós praticamente fazemos muitas orações de petição e quase nada de adoração e ação de graças. E isso é um motivo de reflexão. Tem um vídeo aqui no canal que se chama Qualidade da Oração, um vídeo antigo, mas que talvez sirva para reflexão. Eu vou deixar no card, também vou deixar no link aqui abaixo no comentário, para que você possa também fazer uma reflexão sobre a qualidade da sua oração. Porque muitas vezes a gente se comporta como um pedinte, assim, e é claro que nós não temos nada, mas também nós temos muitas coisas
que Deus nos dá todos os dias e a gente não agradece e também não faz ação de graças. E por fim, nós temos um tipo de oração que vem antes da petição, que é você pedir perdão. Então, logo depois de você adorar, fazer ação de graças, você pede perdão pelos seus pecados e depois você faz uma petição. Esse estilo de oração, esse roteiro de oração é exatamente o que Moisés fazia no Antigo Testamento e que também todos os santos, copiam essa forma de dialogar com Deus. O que é importante lembrar também? Que naquele episódio em que Jesus se encontra com uma mulher que queria que ele fizesse um milagre, ela era pagã, ele então diz que não poderia tirar da mesa dos aqueles que são eleitos e dar aos cachorrinhos. Esse episódio está em Mateus 15, se eu não estou enganada, lá pelo versículo 21, é um episódio assim que nos mostra a humildade com que a gente deve se aproximar de Deus. Ela foi assim, digamos assim, deixada um tantinho de lado, porque ele fez um teste com ela e ele viu que a fé dela era muito grande, porque ela acreditava que mesmo aquele pouquinho que ele desse a ela, que caía das mesas, da mesa do Senhor, para ela seria suficiente. Então, acreditar que o que Deus nos dá é realmente o suficiente para nós, é o que tem todo o aporte de poder, graça necessárias para nos satisfazer e operar em nós toda espécie de milagres, principalmente interiores, que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente fica observando as grandes graças que Deus dá às outras pessoas e acaba não percebendo que o poder dispensado para aquela pessoa é o mesmo que já está sendo dispensado nas nossas vidas. A gente é que não percebe e não age como uma pessoa grata por aquilo. Então isso é importante aprender com essa senhora desse episódio de Jesus. E ela também faz alguns gestos importantes, ela se prostra diante de Jesus, e ela pede ajuda. Então, muitas vezes a gente também se apresenta na oração de uma forma muito soberba, muito cheia de si, obrigando Deus a fazer as coisas. Esse comportamento que não é católico, eu falo várias vezes aqui, é um comportamento que veio depois da rebelião protestante, não é católico fazer esse tipo de pressão diante de Deus. Existe um livro bíblico, Judite, provavelmente você já deve ter lido, se não leu, eu aconselho que leia. Judite é uma mulher que ela era muito sábia, viúva, e os judeus ali, chefes da região onde ela morava, queriam que Deus fizesse uma obra contra uns invasores de terras. E deram um tempo para Deus agir de 3 dias. E ela então os repreendeu, dizendo que como é que eles teriam a capacidade de dar tempo ao Deus que é Senhor dos tempos. Como é que eles se achavam no direito de fazer, digamos assim, contratos e acordos com Deus, barganha com Deus. E é exatamente o que a gente vê hoje, independente da denominação cristã que a pessoa professa, é um pensamento que incutiu tanto na mente das pessoas que a maioria acha certo fazer isso. E é errado fazer isso. Então esse comportamento dessa mulher de Mateus 15, ela nos ensina como nos aproximar de Deus e saber que tudo o que Ele nos dá é o que nós precisamos e é suficiente para nós. E a gente deve ter alegria por isso. E Ele vê essa atitude. Outra coisa importante também, que inclusive um protestante também me perguntou, que é justamente, esse canal não tem intenção de converter protestante, mas acontece que vem muito protestante.
Eu não tenho nenhum problema com isso, desde que se respeite a fé professada por mim, pelas pessoas também que participam do apostolado assistindo, ou então trabalhando nele, e se faça perguntas com respeito. E um deles perguntou por que nós falamos rezar e não orar. E se você notar, realmente, a maior parte de nós católicos falamos rezar, mas não porque sabemos porque fazemos, mas porque fomos ensinados assim. Mas então, para responder aos protestantes e também conscientes aos católicos, é o seguinte: rezar vem do latim, que vem de recitare. Então você recita. Orar vem de oro, orare. Então, assim, são significados diferentes para situações, atitudes diferentes. Quando você recita, você então lê ou professa algo que já foi, digamos assim, escrito, professado antes. Por exemplo, nós recitamos o Pai Nosso, porque quem compôs o Pai Nosso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recitamos a Ave Maria, porque quem compôs a Ave Maria foi o anjo Gabriel, e depois a segunda parte diz a tradição que a Santa Virgem própria deu a São Domingos de Gusmão. Então foram orações pré-feitas e nós então recitamos. Quando criança nós lemos, aprendemos com as pessoas e depois nós recitamos de cabeça. Mas por isso que nós falamos rezar, porque são recitações. Assim como salmos, as liturgias das horas, enfim, são recitações que nós fazemos de coisas já feitas por outras pessoas antes. Orar vem de você orar, falar. Então, são o que hoje nós chamamos de orações espontâneas. Então, essas orações espontâneas são orar, ok? Como nós fazemos na maior parte das vezes orações já ditas antes, nós rezamos os salmos, nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, a Salve Maria, então nós temos o costume de falar, rezar e não orar todas as vezes. Inclusive, algumas pessoas que são de outras denominações falam orar para o Pai Nosso, mas por essa raiz das palavras, o correto seria falar rezar mesmo, ok? Muito bem, depois dessa observação desses pontos sobre oração, é importante também lembrar que, assim, eu às vezes recebo algumas mensagens e elas são muito mistas, sabe? Existem aqueles que falam e dizem tudo o que rezam e rezam muitas coisas, e aqueles que ficam perdidos achando que não rezam nada. Eu acho que nessa questão da oração é importante a gente ter um pouco de humildade e saber também que não é porque você, por exemplo, no momento você tem mais afinidade em rezar um tipo de oração e depois em outro momento você tem um tipo de afinidade em rezar outra, ou que você precise trocar digamos assim, de horário, que você é o pior dos cristãos. A gente precisa dar uma amadurecida nisso, sabe? Melhorar um pouco a nossa relação com Deus e entender que o importante é ter fidelidade, em sempre estar unido com Ele e sempre se abrir a se comunicar com Ele, né? Ter um horário no dia em que a gente fala com essa pessoa que nos dá toda a nutrição de vida espiritual, corporal, do sopro de vida que nos mantém. A gente precisa falar com Ele todos os dias, né? Porque senão é uma ingratidão enorme. Mas precisa tomar cuidado para não ficar refém disso e acabar disso que eu digo, dessas questões de sempre tá fazendo determinadas coisas e querer fazer milhares de novenas e querer fazer milhares de coisas. Não. O que importa é a fidelidade. Então, se você se propôs, não, eu vou rezar o Santo Rosário todos os dias, você se mantém no propósito, entendeu? E não queira abraçar todos os tipos de devoção, porque não tem como, são muitas devoções. Então, você precisa se manter fiel a uma ou duas devoções, tá?
Eu acho que esse é o raciocínio mais importante. Se você puder ir à Santa Missa, que é a maior das orações, você vai à Santa Missa todos os dias, ou a maior parte de vezes que você conseguir rezar o Santo Rosário, e uma devoção a um santo que você aprecia bastante. E manter fidelidade naquilo, naquele traço, naquele cronograma que você instituiu. Você pode contar com a ajuda do seu diretor espiritual e também a ajuda do próprio cronograma espiritual que a igreja fez para nós. Então tem um link aqui abaixo que eu fiz de um post, de várias, digamos assim, dicas, orientações da Mãe Igreja sobre devoções que você pode fazer durante a semana e até mensais. E isso ajuda muito. Só não queira abraçar tudo, entendeu? Pegue o cronograma e seja fiel ao cronograma. São alguns momentos, alguns minutos que você dispensa a uma devoção específica e aquilo te nutre e te mantém num ritmo que eu chamo de ritmo dentro da história sagrada, né? Você sai dessa vida cotidiana que muitas vezes nos afasta de Deus e coloca ela dentro da história sagrada. Por outro lado, nós temos a penitência que faz parte do espírito cristão. É muito difícil você ver um cristianismo que não tenha penitência. Um cristianismo sem a penitência não é cristianismo. O cristianismo, ele é uma religião penitente. Então, é muito importante observar isso, ter isso muito claro diante de nós, porque se a gente for ver pela própria vida dos apóstolos, pelas próprias fases de São Paulo, ele mesmo diz: trato meu corpo duramente. A penitência faz parte do espírito cristão e é uma das colunas do espírito cristão junto com a oração. O que ela nos dá? Ela nos dá a noção da nossa dignidade. Então, são aquelas penitências que são levadas a nos engrandecer em relação à humildade. Então a gente tem a questão da penitência interior, que faz justamente isso, o crescimento na humildade, e também nos leva a saber quem nós somos, nos diferenciar de Deus, ver como a nossa dignidade é diferente da do Criador, como nós somos muito menores do que o Criador, e como nós recebemos uma graça tão grande de estarmos junto dele. Por outro lado, ela também nos ajuda a controlar as nossas paixões. Então, quando você se conhece, você acaba conhecendo seus defeitos, as paixões e as más inclinações, né, que moram dentro de nós. E aí você passa a usar também a penitência como mortificação. E aí nós chamamos de penitências exteriores. Então, a interior é que nos leva no engrandecimento da humildade e a mortificação é que nos leva a controlar as paixões. Existem, assim, 3 espécies básicas, assim, de penitência. Então, nós temos o próprio cumprimento do dever. Então, quando você tem algo que você tem que fazer, mas na verdade você não gosta muito de fazer, aquilo executado com amor, com um sentido cristão, você pode usar aquilo como uma penitência para te engrandecer, principalmente na humildade. E em alguns casos também pode ser para te mortificar em alguma questão em relação à preguiça, por exemplo, em relação à ira, em relação à inveja. Então, você pode usar essas questões dos deveres como penitência. Por outro lado, nós temos a penitência que Deus nos envia. Então, são penitências que você não pediu, pode ser uma doença, pode ser um contratempo, pode ser uma dificuldade, pode ser algo que não estava previsto e aí você acaba tendo que se deparar com aquilo, alguma humilhação. Então, são penitências que Deus envia. E por fim, existem aquelas que você escolhe fazer voluntariamente. Então, quando você escolhe obedecer aos preceitos da igreja, você então faz a abstinência de carne à sexta-feira, né? Você escolhe fazer um jejum por uma determinada coisa. Então, são coisas que você voluntariamente escolhe se penitenciar
para engrandecer-se ou interiormente ou exteriormente, ou na forma de crescer na humildade, ou na forma de crescer mortificando o corpo, ou as duas coisas juntas, porque você mesmo escolheu. E por que a gente deve, assim, fazer, né, penitência? A primeira coisa é que a penitência, como ela nos faz crescer na humildade, ela evita o inferno. Que o inferno é justamente um lugar que nós somos levados a ele justamente pela soberba. Porque quando você permanece no erro, permanece no pecado, quem alimenta isso é a soberba de se achar completamente válido sem Deus e sem a graça divina. Por outro lado, ela também nos livra do purgatório. Então, nós falamos do purgatório na catequese passada. É um lugar de purificação das penas que não foram pagas em vida. Então, você tem a remissão da culpa, nós já falamos disso, mas muitas vezes você morre e não teve a paga ainda das penas em relação àqueles pecados que você cometeu. Então, o purgatório serve para isso. E com as penitências você consegue, então, pagar um pouco do preço disso. E também evitar o purgatório, por simplesmente a penitência nos ajudar a não pecar tanto. Então, nos faz ter uma vida mais reta na graça. Merecer um bom lugar no paraíso. Esse ponto nós vamos falar mais pra frente, mas nem todos têm a mesma glória no paraíso. Todos os santos não são assim iguais em glória, eles são diferentes. E por isso que nós normalmente dizemos um bom lugar no paraíso, porque existem glórias diferentes. Assim como os anjos são diferentes uns dos outros, tanto em função quanto, digamos assim, em grau de influência, os santos também são diferentes uns dos outros. A penitência também nos faz manifestar o nosso amor por Cristo. É interessante que muita gente fala que ama nosso Senhor Jesus Cristo, mas assim como a uma pessoa você precisa ter atitudes de amor, com o nosso Senhor Jesus Cristo não é o mesmo, não se faz a mesma coisa. Às vezes as pessoas manifestam seu amor a pessoas humanas, né, que estão aqui com elas, e manifestam pouco amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a penitência é uma forma de mostrar esse amor. Por isso que essa história de que não precisa ser penitente, o que importa é o que sai da boca e não o que entra na boca, e essas coisas todas, são falas de pessoas que não conhecem o Evangelho ainda e usam o nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho para permanecer na sua inércia, na sua vida frouxa, enfim. É isso aí. Para ajudar o próximo a alcançar a vida eterna. Então, quando você faz penitência, você pode oferecer por outra pessoa. E isso ajuda muito na conversão, ajuda muito as pessoas que ainda não encontraram o nosso Senhor, os próprios católicos que são batizados, mas abandonaram a igreja ou não frequentam a igreja, enfraquecem o corpo místico de Cristo. Então, precisa de almas penitentes que ajudem essas almas a se converterem, a fortalecer a vida do corpo místico de Cristo. E para viver a verdadeira paz também neste mundo. A gente viu na catequese passada a questão da paz, né? O ímpio não encontra paz nesse mundo. Ele pode encontrar muita coisa, mas paz ele não encontra não. Então, a penitência ela ajuda essa sensação de paz e de calma interior, que muitas vezes as pessoas, que hoje a gente vê uma angústia, uma ansiedade generalizada, e São José Maria Escrivá dizia que isso se deve à falta de mortificação. Então é importante observar se existe um equilíbrio, porque a mortificação, a questão das práticas exteriores mesmo, né, de você fazer como São Paulo, eu trato duramente o meu corpo, não no sentido de perder a saúde, mas no sentido de fazer com que as questões do corpo sejam dominadas. Isso é muito difícil, é claro, mas assim, fazer atitudes que dominem esses impulsos corporais, e isso nos faz ter paz. Santa Gemma, ela era muito preocupada com isso, Santa Gemma. Ela vivia perguntando para o confessor dela e para o diretor espiritual dela o que ela podia fazer,
porque ela queria ser senhora, né, do corpo dela, queria ser senhora de si mesma. Então por isso que ela se dedicava muito à penitência. Regras para a penitência voluntária. Então, os deveres que nós temos que fazer e as coisas que Deus nos envia são coisas que a gente não tem assim um controle, né? Mas as penitências voluntárias é importante também tomar cuidado, porque eu já vejo pessoas que, escutando isso que eu falei, querem fazer penitências gigantes, como faziam os grandes santos penitentes. Então, se você for imitar São Luís Grignon de Montfort, o homem era um gigante da penitência. E às vezes a gente não tem estrutura corporal nem de saúde para aguentar isso. E também não temos o principal, a graça de Deus para aguentar tal coisa. Então a igreja coloca algumas regras para que a gente não saia enlouquecido por aí fazendo penitência e acabando com a saúde. Então, inclusive, o primeiro ponto é justamente esse, que não deve prejudicar o corpo e deve gerar um crescimento da alma, um crescimento espiritual. Porque às vezes a pessoa prejudica o corpo e não cresce espiritualmente. Pelo contrário, às vezes até cresce em vaidade, cresce em soberba, porque começa a achar que é melhorzinho que os outros, porque consegue jejuar, sei lá, 24 horas, 48 horas. E quer dizer que não tá legal, não tá certo isso não. Deve ajudar a cumprir o dever e não impedi-lo. Então, às vezes a pessoa faz uma penitência que ela simplesmente não consegue cumprir o dever da vida dela. Então, ela é mãe e não consegue dar conta dos filhos porque ela está fazendo lá uma penitência que ela não aguenta ficar em paz, né? Ou então o outro impede ele de trabalhar, ou impede de fazer, de estudar, entendeu? Tá errado também, não pode. É preferível a mortificação de espírito do que a do corpo. Isso é um consenso dentro do magistério da igreja, que é melhor você dar sempre valor àquelas situações em que você pode crescer em humildade. Então, às vezes, você não precisa fazer uma penitência de jejum, porque às vezes o que você precisa mais é conseguir aguentar aquele olhar meio de esguelha, aguentar uma pessoa que não te dá tanto valor, aguentar passar por uma situação de humilhação, aguentar passar uma situação de escárnio, enfim. Essas situações são muito mais queridas e devem ser muito mais queridas do que a mortificação corporal, tá? No entanto, porém, todavia, nunca se deve falar essa questão do que importa é o interior, que as práticas exteriores não têm valor. Isso é mentira. Nenhum santo disse isso e nem viveu isso. Todos eles eram assíduos na penitência, alguns eram ainda mais, né, heróis da penitência, uma penitência heróica, e até aqueles que não tinham a penitência heróica, tinham a penitência, digamos assim, mínima, que é muito maior do que a que nós temos, para crescer em santidade. Um último ponto importante é a questão do tipo de penitência. Se você for escolher fazer uma penitência muito grande, um jejum grande, sei lá, alguma coisa meio demais, principalmente se você quer imitar um grande santo, porque tem gente que começa a imitar grandes santos, você tem essa, digamos assim, essa ambição, precisa ser sobre a autorização do seu diretor espiritual. No livro que a gente fez a resenha da Santa Gema, da minha biblioteca católica, naquela biografia, ela era muito fiel a isso. Todos os santos eram muito fiéis a isso. Pedia autorização do diretor espiritual para fazer penitências mais, digamos assim, mais puxadas. São Luís Grignon de Montfort também pedia isso ao reitor do seminário. Ele fazia jejum 3 vezes na semana. E ele queria fazer jejum, se não me engano, 4 vezes na semana. E ele falou, eu posso aumentar e ainda fazer o uso de alguma coisa que ele queria fazer para alguma corrente. Se isso não ferir a minha saúde, eu posso aumentar? Quer dizer, todos eles pediam a orientação do diretor. Porque se você não passa por isso, corre o risco muito grande de cair na vaidade e na soberba.
Porque daí vamos supor que você consegue passar aquele tempo que você se voluntariou a passar por aquela penitência, você pode, por um milésimo de segundo, já cair na vaidade de dizer, nossa, como eu sou bom, como eu sou demais, né? Sou santo já. E tem muita gente que já tá pensando assim, né? Então, isso não é um pensamento, obviamente, de um santo. O santo, ele nunca pensa que ele é santo. Então, é importante observar isso, ter isso muito claro diante de nós, que uma penitência mais ascética, ela precisa passar pelo traço da obediência ao diretor espiritual, ok? E por fim, nós temos a frase de São João da Cruz, que eu gosto muito de falar, eu falei na resenha do Subida para o Monte Carmelo, mas eu vou falar de novo, se você não viu, tem os links aqui de tudo que eu tô falando, tem link tanto nos comentários como no card, para você que talvez chegou agora ou não tenha visto, veja e complete a sua formação. Se em algum tempo, meu irmão, alguém, seja ou não prelado, seja ou não sacerdote, quiser persuadi-lo de doutrina larga e mais leve, não acredite, nem a abrace, ainda que a confirme com milagres. Penitência e mais penitência e desprendimento